que será que tem mães que me procuram, né? Falando que os filhos não dão atenção, não respeitam, trocam, né, ela por jogos, por outras coisas. E isso são o quê? Consequências. Existem vários fatores que podem levar a esse tipo de consequência, mas a procrastinação também é um. E aí eu fui pesquisar, né, porque eu fiquei meio intrigada. Gente, será que procrastinação tem a ver com preguiça? Será que é a mesma coisa? E aí eu descobri que não, que procrastinar, gente, não é a mesma coisa que preguiça. Procrastinar é um problema de regulação emocional, tá? É você adiar algo que precisa ser feito. Já a preguiça, gente, é uma questão mais geral. Por exemplo, a pessoa que tende a ter preguiça, ela sempre vai ter essa postura para tudo. Ela vai optar por não fazer nada. A mesma pessoa que é desorganizada, ela sempre vai ser desorganizada. Então, a procrastinação, que é esse ato de adiar algo importante para fazer outras coisas menos importantes, está relacionado a diversos fatores. Dentre eles, gente, por exemplo, tem a nossa crença de identidade. Por que ligada à crença de identidade? O que acontece? Muitos pais, a criança, né, vai rotulando os filhos desde a infância. Então, as crenças de identidade, elas são desenvolvidas desde a infância, desde quando a gente está na barriga da nossa mãe. Aquela criança que às vezes está lá agitadinha na barriga da mãe, geralmente a mãe começa a falar assim, isso aqui vai ser custoso, isso aqui vai ser levado. E aí outras vezes a criança que é quietinha, a mãe fala assim, isso aqui vai ser calminho, não vai dar problema. E tende a criança a nascer calminha. Não estou generalizando, tá, gente? Mas estou falando como que essa formação de crenças, porque dentro do útero da barriga a criança nos ouve. Então, esses rótulos que no futuro isso vão gerando crenças, né? Isso vai desenvolver-se uma crença em cima disso. Então, começa desde quando a gente está no útero da nossa mãe. E tudo isso afeta o desenvolvimento dos nossos filhos. Por exemplo, aquela criança que é rotulada, é preguiçoso, é teimoso, é birrento, é custosa, é devagar, é burro. Isso tudo, gente, vai impregnando na criança e ela vai crescendo, desenvolvendo, se sentindo assim, burra, teimosa, preguiçosa, desatenta, tudo que faz errado, não consegue. E aí, o que acontece? Numa vida adulta ou na fase adolescente, essa pessoa, esse indivíduo, ele pode perder várias oportunidades na vida. Por quê? Por se achar incapaz de fazer algo. Então, ele procrastina. Por exemplo, se é numa empresa e precisa de fazer algo lá e o chefe te orienta a executar um serviço. A pessoa que procrastina, que está com essa crença de identidade nela bem, né, aflorada, que acha que não é capaz, que não consegue, o que ela vai fazer? Ela tende a adiar aquele serviço. E numa empresa, se você adia, vai ter alguém que vai lá fazer no seu lugar e que vai fazer para você, no seu lugar, ou melhor, né? E que vai tirar a vantagem, que vai sair na frente. Enquanto que você
por medo, por insegurança, que procrastinou, vai perdendo as suas oportunidades. Percebe? Então, o impacto que é a procrastinação na nossa vida, percebe? O cérebro de um procrastinador, gente, ele funciona mais ou menos assim. Lembra do modo soneca no celular? Então começa, né? O celular despertou, aí vai lá, aperta o modo soneca. Aperta umas 5, 6 vezes até o último minuto, que é aquele minuto que a pessoa tem que pular na cama e já sair para trabalhar, né? Então, e assim ela começa o dia dela, que é aquela frustração, aquela correria, às vezes esquece as coisas para trás, às vezes esquece de fazer as coisas. Então, isso tudo vai influenciando, né, os nossos filhos. E aí o cérebro do procrastinador, gente, ele é assim. Enquanto tá lá, tem que levantar, acordar, né? Vai, levanta, acorda, né? Que precisa ser feito. Aí o procrastinador fica, ai, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. O lado procrastinador do cérebro. Aí acaba que você vai passando o dia assim, passa o dia assim, vai levando. Ah, tem que fazer umas coisas aqui, depois eu faço. E assim por aí vai. E aí depois o que acontece? Você começa a agir assim, tem algo importante para fazer, você escolhe ficar lá de perna pro ar. Ah, não, depois eu faço isso aí. Ainda dá tempo, ainda tem tempo, depois eu corro e faço isso aí. Aí você começa a fazer outras coisas, olhar a rede social. Então esse é o lado procrastinador, né? Enquanto que tem um outro lado seu do cérebro que fala assim, vamos, corre, né? A gente precisa sair na frente, a gente precisa melhorar, né? Vamos. E geralmente as pessoas que não procrastinam são mais alegres, né? São mais contentes, conseguem ter mais sucesso na vida, porque não procrastinam, gente. Elas fazem o que precisa ser feito, certo? E por que aí eu tô falando em procrastinação? O que isso tem a ver com criação de filhos? A procrastinação, gente, ela traz várias consequências na criação dos nossos filhos. Por exemplo, a criança que vai atrás da mãe e precisa, a mãe costuma procrastinar, né? Vamos dar um exemplo. E aí a criança vai atrás da mãe para a mãe ajudar a fazer uma atividade de escola que muitas das vezes ela não está conseguindo. A mãe prefere dar prioridade a, por exemplo, faxinar a casa e depois ajudar a criança. Ah, tá, espera aí, meu filho, que depois que eu terminar aqui eu te ajudo. E aí ela começa a faxinar e tudo. E eu costumo dizer o seguinte, gente, que tudo tem consequências. Toda consequência, né, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Nesse caso, essa mãe que deixou de ajudar a criança, procrastinou, adiou aquilo que deveria ser feito para ir faxinar. Porque às vezes já tinha procrastinado tanta faxina que chegou num ponto que ela não podia adiar também. Ela foi lá, né, e foi faxinar. E aí o que acontece? O lado bom, ela conseguiu faxinar. Mas e o lado ruim? Ela perdeu, vai perdendo, né, com o tempo, a confiança do seu filho, da sua filha. Por quê? Porque a criança percebe que quando ela chega na mãe para conversar, para pedir algo, a mãe sempre dá prioridade para outras coisas. A mãe sempre coloca outras coisas na frente. Depois a mãe pode ir até lá ajudar? Pode, mas ela dá prioridade para outras coisas. Isso vai trazendo insegurança para os nossos filhos. E tem aquilo, né, gente? O exemplo. Se você tem o hábito de procrastinar, você está ensinando isso para os seus filhos. E se você está ensinando isso para os seus filhos, isso
vai ter consequências, que na maioria das vezes são insegurança, ansiedade, medo, agir por impulso. E o que acontece? Por que a ansiedade? Vamos supor que a criança tem esse pai ou essa mãe que tá lá, né? Como eu contei a história do despertador, do soneca. E aí o pai pula da cama no último momento, já sai correndo para trabalhar, a criança sem entender, porque o pai não tem tempo para explicar, a criança fica sem entender o que aconteceu, fica assustada, isso traz medo para ela, insegurança, porque ela não sabe o que aconteceu e não teve nenhuma explicação, ansiedade, porque ela não sabe o que vai acontecer, então ela já fica imaginando o que pode acontecer, o que aconteceu com o papai, o que aconteceu com a mamãe. Então isso vai gerando essa ansiedade e ela começa a agir por impulsos. Nossa, vou fazer isso porque eu não sei o que vai acontecer, né? Aí começa e vai, gente, ela vai se desenvolvendo assim. Ela vai crescendo nesse meio, criando essas crenças, toda essa insegurança, tudo isso nela. E aí acontece algo, por exemplo, na adolescência, quando os nossos filhos já começam a se sentir bem independentes e tudo mais, aquela criança que a mãe procrastinou ou terceirizou, né, os seus cuidados, ela teve alguém ou alguma coisa que substituiu isso. Por exemplo, a mãe que adiou ajudar a criança nos exercícios da escola e a criança encontrou, por exemplo, no tablet algo que chamou a atenção e que a envolveu ali, isso já está gerando uma consequência, gente. A criança já vai ter o foco dela para o tablet, para o que está ali, aquelas informações. E a mãe vai sendo deixada de lado, porque a mãe deixou de dar prioridade, ou seja, procrastinou, né? Deixou de fazer aquilo que deveria ser feito para fazer outras coisas. E como eu falei, às vezes essas outras coisas que ela está dando prioridade é algo que ela também já foi procrastinando e chegou ao ponto que ela tinha que fazer e que não podia mais adiar. Então, entre fazer o negócio que já está para estourar e ajudar a criança, naquele momento ela prefere acudir, apagar o fogo daquilo que já está para explodir, do que ajudar a criança naquele momento, achando que depois ela vai conseguir ajudar, ela pode até fazer isso. Só que no primeiro momento, a primeira impressão da criança é a insegurança. Eu não tive o apoio da minha mãe naquele momento que eu procurei ela. Então, ela encontra apoio em outras coisas, seja em outras coisas, em objetos, nos tablets, né, na tecnologia, ou com outras pessoas, que na maioria das vezes a gente não conhece, não sabe as intenções, e nossas crianças são influenciadas por essas pessoas ou por esses objetos. E é aí que as mães me procuram falando que a criança não dá atenção, que a criança não escuta, que a criança não respeita, mas é porque houve em algum momento uma procrastinação, alguma coisa, dentre os motivos tem a procrastinação, que desenvolveu esse distanciamento entre mãe e filha, entre pais e filhos. Então, a procrastinação traz uma série de consequências, dentre elas isso que eu tô falando para você, tá? Então, deixa eu ver aqui, o que mais? Uma coisa que nos ajuda muito, gente, para não criar esse hábito de procrastinação, é a rotina. Uma família que se adapta à rotina, ou seja, cria uma rotina para casa, para a família, ela muito provavelmente não vai procrastinar e não vai ensinar isso para os filhos dela. Então, uma família que tem rotina, os filhos, eles crescem mais seguros, eles crescem mais pertencentes,
eles se desenvolvem mais independentes, porque eles entendem que no dia a dia deles tem processos, tem etapas que precisam ser cumpridas. E assim, com o passar do tempo, com o passar da rotina, eles conseguem fazer isso sozinhos. Eles conseguem fazer e conseguem assim adquirir confiança. Eu sei fazer, eu consigo. Então, o hábito de se ter uma rotina em casa favorece muito a nossa família, gente. E favorece muito a gente não criar o hábito de procrastinar, certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui para falar para vocês. A procrastinação, gente, ela se torna um problema quando ela começa a afetar negativamente a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida das pessoas que a gente convive, né? Trazendo o quê? Por exemplo, com os nossos filhos, quando começa a haver distanciamento, quando os nossos filhos começam a nos ignorar, quando começa a haver um forte desenvolvimento por algum vício de jogo ou qualquer outro tipo de vício, né? Então isso vai trazendo tudo um distanciamento. E isso também pode ser gerado pela procrastinação, tá? Pode ser também uma consequência da procrastinação na nossa vida. E então isso é o que é o fato quando a procrastinação se torna um problema, no caso das nossas famílias, tá? Então a gente precisa ficar bem atento para isso e fazer o que precisa ser feito. Então tem dicas, gente, para procrastinação. Tem exercícios que a gente pode fazer para que a gente comece a eliminar essa procrastinação, tá? Para quem tem esse ritmo de procrastinar e quer mudar isso, tá, gente? Existem sim ferramentas e exercícios que podem ajudar vocês quanto a isso. Por exemplo, você pode pegar uma folha e fazer uma lista de tudo aquilo que você está adiando. Tudo. Você pega, faz uma lista de tudo aquilo que você está procrastinando. Tudo. Do mais simples ao mais difícil, mais, sabe, pesado. Aí você começa a fazer essa lista. Tudo. Coloca tudo nessa lista. E aí, o que você faz? Você vai lá e faz o mais simples. Pega o mais simples de tudo aquilo que você está procrastinando e realiza aquilo. E quando você realizar, você celebra. Yes! Você celebra, tá? Porque quando você celebra, você gera, né, o seu organismo, ele libera a dopamina, que é o hormônio do bem-estar, né? Então, quando você faz isso você demonstra para o seu corpo que quando você executa algo, isso foi bom, isso te trouxe bem-estar. Então, todas as vezes, tudo que tiver na lista, gente, procura fazer, vai executando e todas as vezes que você realizar algo daquela lista, você comemora. Quando você comemora, você libera dopamina, que é o hormônio do bem-estar. E aí, quando você libera esse hormônio, você está dizendo, o corpo está entendendo que, olha, quando eu faço algo, isso é bom, isso me faz bem, isso me traz bem-estar. E aí, que consequentemente, isso vai fazer com que você comece sempre a fazer aquilo que precisa ser feito, tá? Outra coisa um exercício para procrastinação também que é muito bom, gente, sabe o que é? É não adiar o que tem que ser feito, sabe? Surgiu algo ali para você fazer, você lembrou que tinha que fazer algo, para o que você está fazendo tudo na hora e vai fazer, faz, para que aquilo não seja adiado mais, percebe? Então procure, uma dica que eu dou que é bem bacana, que é do livro Hábitos Atômicos, gente, é aquilo, você fazer 1% por dia.
1% que você fizer todos os dias até o final de um ano faz muita diferença. Então, por exemplo, se você pegar, depois que você fez aquela lista, você fizer por dia, você realizar algo daquela lista, você já vai estar realizando 1%. Olha que bacana! E aí você começa a eliminar tudo aquilo que você está procrastinando. E quando você começa a executar, fazer tudo aquilo que você está procrastinando, isso vai trazendo cada vez mais bem-estar para o seu organismo, porque você começa a celebrar, conseguir, e aí isso vai trazendo bem-estar até o ponto de que você não vai mais ficar adiando as coisas. Você sempre vai ter, o seu cérebro vai entender que tem algo para fazer, eu vou fazer. E aí você vai deixando, né, aos poucos de adiar o que precisa ser feito. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar sobre... Ah, gente, tem algo que é muito relevante, tá? Se você parar para observar a sua vida, as áreas da sua vida que estão com problema, você pode ter certeza que é a área que você está procrastinando algo. Ou seja, você está deixando de fazer algo que precisa ser feito. Então, comece a observar a sua vida. Se tem alguma área aí, familiar, conjugal, financeiro, profissional, intelectual, emocional, espiritual, social, que está tendo problemas, né, que está trazendo algumas consequências negativas para a sua vida, é porque com certeza você está procrastinando, ou seja, fazendo aquilo que deveria ser feito. Então, observe isso, observe a sua vida, observe o que está acontecendo, tá? Então, isso é muito importante, é algo que você está aí procrastinando, gente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para falar. Quando tem o hábito de procrastinar. É isso aí, gente. Sobre a procrastinação, assim como eu falei na jornada da mãe intencional, foram essas, né, com essas palavras. Quem tiver interesse, gente, de entender a jornada da mãe intencional, que depois eu trago o método mãe intencional, que é um método revolucionário aí para sua família, tá? Então, lá na minha bio tem um link que você acessa e assiste todos os vídeos, que são 3 vídeos, que foi da jornada da mãe intencional. Na jornada da mãe intencional eu falei sobre procrastinação, crenças, autoestima, criação de filhos, como ter, né, um diálogo firme e positivo com os nossos filhos. Então, foram esses temas que eu falei. Lá na minha bio tem o link para você acessar e você ficar por dentro de tudo que aconteceu na jornada da mãe intencional, tá, gente? Tem também um link para inscrição do método mãe intencional, que as inscrições estão abertas aí com um valor, gente, super promocional, tá? Um valor, sabe, a preço de banana mesmo, que é uma mentoria exclusiva onde eu pego na sua mão e te ajudo, tá? Tem bônus, gente, os bônus são um melhor que o outro. Então, se você quer saber quais são esses bônus, gente, acessa lá o link que tem os vídeos da jornada da mãe intencional, que tá tudo lá. É só vocês acessarem, assistirem, tá? Então, agora, durante essa semana, de segunda até sexta, sábado, eu vou trazer um tema que eu falei na jornada e vou falar aqui esse tema por dia, às 6h03 da manhã, todos os dias. Eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre esses temas, tá? Hoje eu falei sobre a procrastinação. Amanhã eu vou fazer um post mostrando para vocês quais são os temas do dia, tá? Para vocês também acompanharem e ficarem por dentro dessas informações, que são conteúdos da jornada da mãe intencional e que fazem parte do método
Mãe Intencional, que estão aí, gente, com inscrições abertas, as vagas são limitadas, o valor está reduzido. Então, se eu fosse você, se você aí é mãe, está precisando de ajuda, não está conseguindo ter conexão com seus filhos, está se sentindo triste, está se sentindo que não dá conta, que não sabe se está no caminho certo na criação dos filhos, tá? Então, o método Mãe Intencional, ele é para você. Ele é para te orientar, te traz ferramentas, tem a mentoria online, tem um grupo de WhatsApp gratuito, tá, gente? Então, e sem contar que tem os bônus exclusivos para você que adquirir o método Mãe Intencional, ok? Quero agradecer todos que estiveram aqui comigo nessa live, nessa manhã, tá? E essa live vai ficar salva. Deixa seu comentário, compartilha com mais pessoas e a gente se vê amanhã, gente. Um beijão para vocês e tchau, tchau!